eu estava propondo a gente iniciar com um vídeo. O vídeo é de 20 minutos, que trata sobre o massacre de Curuguatã, no Paraguai, que é algo que dialoga muito com o que a gente chama dos golpes políticos express, né? Onde se une o parlamento, a mídia, o judiciário para afastar governos popularmente eleitos. Então, eu estava pensando abrir com um vídeo e aí depois o pessoal vai chegando e eu acho que é algo interessante assim para... No dia 15 de junho de 2012, cerca de 324 policiais cercaram um acampamento de camponeses em Curuguatã, no Paraguai, inicialmente para cumprir um mandato judicial. Esse mandato judicial inicialmente era para fazer uma averiguação e logo foi transformado em ordem de despejo, que o que aconteceu foi basicamente um confronto onde morreram 6 policiais e 11 camponeses. Esse confronto gerou uma tensão muito grande, onde a mídia paraguaia pressionou durante uma semana e uma semana depois o presidente Lugo foi deposto. Então, esse vídeo ele conta um pouco do que foi essa história. É um vídeo do SERPAG, do Serviço de Justiça e Paz do Paraguai. Eu resolvi iniciar a minha exposição por Curuguatã porque foi um fato que aconteceu no Paraguai no dia 15 de junho de 2012, onde 324 policiais fortemente armados, com helicópteros, com cachorro, com cavalo, com fuzil, com tudo que é tipo de armamento, foi cumprir uma ordem judicial inicialmente para fazer uma averiguação, e essa ordem judicial se transformou numa ordem de evacuação. Nós tínhamos aí em Curuguatã uma propriedade de cerca de 2.000 hectares, onde um grupo de camponeses lutava pelo seu direito à terra. É uma terra pública, objeto de reforma agrária. A ação judicial dizia que era um grupo de terroristas e que assim precisava ser tratado. Inicialmente se pensava que havia 60 pessoas no local, havia 35, metade delas mulheres e crianças. Então há um cerco. Depois eu fui nomeado e acompanhei no Paraguai como um representante dos direitos humanos. Eu acompanhei toda a sessão durante 4 anos. Desse trabalho resultou esse livro que eu fiz na defesa dos camponeses. Então, era um grupo de camponeses que defendia a reforma agrária, que estava lutando pelos seus direitos e que se viu frente a uma situação onde, cercado por policiais,
e sem qualquer tipo de armamento, e foi comprovado que as armas não foram disparadas, foram para uma negociação. Inclusive o Erwin Louveira, que era o chefe dos militares, o irmão dele era o chefe da guarda presidencial do Lugo. Não havia nenhuma predisposição de confronto, né? Havia uma predisposição de fazer cumprir uma ordem judicial e ocorrer uma negociação. O que acontece quando as pessoas vão negociar? Os dirigentes de ambos os lados caem mortos com um tiro na cabeça ou no coração. Por quê? Porque foi feita, na verdade, uma emboscada, houve um treinamento de gente capacitada pelo exército americano, pela CIA, com treinamento na Colômbia, com treinamento no Panamá, para justamente forçar o confronto entre camponeses e soldados. Esse confronto gerou 17 mortos, e esses mortos foram utilizados durante uma semana. Isso aconteceu, como eu falei, no dia 15 de junho de 2012, até o dia 22 de junho, data em que o Fernando Lugo foi deposto. A grande mídia, os jornais, rádio, televisão, fizeram uma intensa campanha para que o Lugo fosse deposto. Por quê? Porque, com todas as suas limitações, o Lugo tentava trabalhar um projeto que, em algum grau, confrontava as transnacionais, particularmente os transgênicos da Monsanto e alguma coisa da Cargill, e modificar uma lógica que está instituída hoje no conjunto dos países da América Latina, e no caso o Paraguai é um exemplo emblemático, que nós produzimos muito, nós exportamos muita riqueza em bruto e nós importamos depois esse produto já com alto valor agregado, o que faz um verdadeiro rombo nas nossas relações comerciais. Bom, o Paraguai hoje tem mais ou menos 45% da sua população faminta. É uma comida muito pobre, a comida paraguaia. Só que é um país que tem 7 milhões de habitantes e que exporta alimentação para 60 milhões de pessoas. Ou seja, é um país que, de forma abundante, poderia não apenas alimentar os seus, como tranquilamente viver muito bem com a exportação do que tem de excesso. Infelizmente, 85% das terras paraguaias estão concentradas na mão de apenas 2% dos latifundiários. E esses latifundiários são, como donos do capital, quem se articula com os bancos, quem se articula com os grandes meios de comunicação, quem compra o judiciário e quem elege, naturalmente, os parlamentares. Então, esse exemplo do Paraguai é um exemplo bastante rico para nós fazermos uma análise de como vivemos na América Latina, que é um modelo altamente perverso, altamente concentrador de renda, com uma tremenda desigualdade, e que é mantido a partir de uma decisão política, mas fundamentalmente de uma dominação cultural, de uma dominação ideológica, das pessoas trabalharem com naturalidade a dominação, trabalharem com naturalidade essa submissão. Havia um outro vídeo que infelizmente eu não pude trazer, mas depois eu me comprometo a enviar, que é sobre os impactos da mineração que uma empresa chamada Cerro de Pasco Corporation deixou no Peru.
é uma cidade próxima a Lima. Essa Cerro de Pasco tem, inclusive, muitos livros, alguns dos livros mais bonitos da literatura peruana, de uma figura chamada Manuel Scorza, com Z, Bom Dia para os Defuntos, faz uma metáfora, inclusive, sobre o poder que essa empresa multinacional tinha. Não apenas porque ela foi tomando conta, do ponto de vista da mineração, como ela também foi investindo em campo, em gado, né? Então, na metáfora dela, a cerca não para da obra, a cerca não para de crescer. É um livro muito, muito bom, muito interessante. E ajudou, na época, a que fosse libertado uma das principais lideranças da mineração. Mas esse vídeo que ele fala sobre os resultados da mineração em céu aberto mostra o que aconteceu com crianças, muitas crianças, de 8 a 12 anos, várias delas que já perderam a vida, né? Centenas nessa cidade que estão com câncer, que estão com leucemia, muitas que já não podem andar, outras já não podem raciocinar, e os seus pais, num ato de desespero, tem mais ou menos uns 20 dias, se acorrentaram em frente ao Ministério da Saúde, no Peru, em Lima, para tentar pressionar as autoridades para que hajam. Bom, trago esses elementos para a gente pensar justamente o seguinte, para a gente refletir conjuntamente. O porquê de coisas tão absurdas, tão nefastas, tão daninhas, tão criminosas, injustiças que saltam aos olhos assim e que dialogam com a vida de milhões de pessoas e que fazem parte também da nossa realidade aqui no Brasil, a questão do amianto, o crime da Samarco, né? E tantas outras aberrações. O porquê disso não ocupar o espaço que mereceriam e que merecem nos meios de comunicação? Se não, porque os meios de comunicação se converteram em instrumentos de dominação política e ideológica do capital e particularmente desse setor mais atrasado, desse setor mais criminoso, que é o capital especulativo e as transnacionais. Então, eu acho que é importante o curso, o debate que vocês estão promovendo, justamente para a gente conseguir coletivamente sair daquele dilema que muitas vezes a gente se vê envolvido pela pressão do dia a dia, que recai sobre os nossos ombros, a própria questão da sobrevivência, do emprego, do salário, a defesa dos direitos, para tentar polemizar questões de interesse público e para, na medida do possível, também construir ações para que façamos juntos a construção de respostas a esse tipo de absurdo. Então, falei da questão do Paraguai, falei da questão do Peru. Terça-feira houve uma gigantesca manifestação no centro de Buenos Aires, que envolveu mais de 300 mil trabalhadores, justamente contra a reforma trabalhista, algo semelhante ao que o Temer está querendo implementar aqui, né? Contra a reforma fiscal e em defesa dos direitos. Lá eles colocaram 300 mil pessoas na rua e estão chamando uma greve geral. Então, o porquê de que exemplos tão vivos e tão presentes de força, de determinação, de desprendimento, de capacidade de luta e de diálogo são obstaculizados do ponto de vista da mídia? Por que a mídia faz uma parede para que isso não
não deixa impregnado cada um de nós de indignação, de vontade de lutar, justamente porque ela toma uma posição extremamente partidarizada para criminalizar a luta, para judicializar a luta e para inocular o vírus da paralisia e do sentimento de que esses milhares de homens e mulheres, essas famílias que a gente vê abandonadas pelas ruas de São Paulo, não é um problema nosso, né? Ou que as centenas de milhares de migrantes que estão fugindo da África justamente pelos bombardeios dos Estados Unidos, da França, da Itália, da OTAN, e fugindo desesperada dos escombros em que foram transformados seus países, e agora tem que chegar por barco no Mediterrâneo e morrem afogados e tal, como se isso não fosse problema nosso, né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a colocar o pé no chão para pensar com a própria cabeça, né? E pensar com a própria cabeça significa cada vez mais nós procurarmos ver nas entrelinhas, procurar discutir cada termo, cada verbo, cada adjetivo, procurar compreender o real significado deles, procurar compreender a forma como eles tentam nos manipular, enganar, ludibriar, nos levar a tomar uma posição que não é a nossa. Então, eu lembro, quando nós fizemos uma Brigada de Solidariedade, a Nicarágua fez uma revolução em 1979, e nós fazíamos várias brigadas de solidariedade para que, simbolicamente, nós íamos colher café e os jovens nicaragüenses pudessem ir combater a contra-revolução que atacava o país por Honduras. E eu lembro eu estava formando em jornalismo, isso era em 87, e eu lembro de conversar com uma mãe que havia perdido os seus 5 filhos. Ela tinha 5 filhos e havia perdido os seus 5 filhos. E ela era presidente da Associação de Mães de Mártires e Heróis de Matagalpa, que fica um pouco ao norte. Ela disse, ela falou da dor dela, óbvio, ela disse, mas os meus filhos, eles vivem hoje em cada uma dessas crianças, porque a gente estava inaugurando um parquinho infantil, porque eles vivem em cada uma dessas crianças que agora tem leite, agora tem alimento, agora tem alegria de viver e agora tem um país livre. Pense o que é uma mãe falar isso e a gente interpretar. Eu lembro que quando eu cheguei de volta, tinha um trabalho para fazer de rádio e televisão, e o professor meio que não aceitava aquilo, né? Dizendo que aquilo tinha sido uma montagem, porque era incapaz de compreender que nos processos de transformação há aqueles que lutam e que muitas vezes precisam abdicar, inclusive, de bens preciosos. E era realmente, para falar no termo real, era um processo em que os sandinistas, né, e todo o papel que teve a teologia da libertação e os setores mais avançados da igreja, sustentaram uma guerra desigual, particularmente contra a desinformação. Eu lembro que, nós ficamos 2 meses na Nicarágua, fui eu e meu irmão, e tinha um amigo da família, muito amigo, que ele dizia para minha avó, dizia assim, não se preocupe, dona Isaltina, irmã da minha avó,
não se preocupe, um dos dois vai voltar vivo, para dar uma força, né? Um dos dois vai voltar vivo. Mas então, era um verdadeiro caos. Os 2 meses que nós passamos no Nicarágua, os 2 meses a minha avó ficou de cama, né? Preocupada. Mas então, o que se falava na Veja, nos grandes meios de comunicação, era que quem ia para Nicarágua era para ser carne de canhão, que não tinha perspectiva nenhuma, que era agente soviético, sei lá, falava qualquer bobagem. Então, eu acho, também nós organizamos várias brigadas de solidariedade a Cuba, né? E assim como todo mundo aqui hoje já participou também de brigada de alfabetização em periferia e tal. E o fundamental nesses momentos em que há uma intensa disputa política e ideológica na sociedade sobre os caminhos a serem percorridos é fazer uma análise mais aprofundada possível da conjuntura para saber quem são os nossos aliados nessa luta contra a dominação imperial. Nós temos hoje, na América Latina, uma predisposição ao embate por parte dos Estados Unidos, que todo mundo sabe que é uma potência que está em decomposição, muito grande. E por ser uma fera aquada, está ainda mais disposta a cometer atos violentos. Foi assim que eles foram à guerra no Vietnã, foi assim que eles foram à guerra na Coreia, é assim que eles voltam a ameaçar agora a Coreia Popular, é assim que eles voltam a ameaçar, embora sempre com presepada, né, a Venezuela, e é assim que eles tentam, a partir da imposição da lógica da sua indústria bélica, dos seus bancos, das suas transnacionais, fazerem a roda da história voltar para trás. Eu tenho acompanhado bastante o processo boliviano, né? Onde eu até compartilhei hoje no Facebook uma intervenção interessante do vice-presidente, do Garcia Linera, né? Porque tem um setor que fica romanceando muito a luta política. Então, os zapatistas, por exemplo, no México, né? Aí é aquele negócio do outro mundo possível, uma coisa muito geral. E eles disseram, nós temos que ser objetivos. A luta política, nós podemos, claro, e devemos fazer as nossas mudanças no dia a dia, as nossas transformações, sermos melhores, mais solidários, mais humanos no dia a dia, tratar melhor o vizinho, tratar melhor a senhora da portaria, o vendedor da padaria, o lixeiro. É óbvio, nós temos que ser mais e melhores humanos a cada dia. Agora, essas pequenas modificações na nossa relação não vão alterar o poder do Estado. Enquanto nós ficarmos lutando ou semeando em pequenos vasos, sem ter a preocupação da disputa do Estado, para quem está mandando, vai ficar extremamente cômodo, porque nós vamos continuar sendo os caras legais, gente finas, excelentes pessoas, mas que objetivamente não estão contribuindo para uma transformação mais profunda. E aí, onde o Garcia Linera entra, a transformação profunda está justamente na disputa do poder do Estado. Porque por mais legais que nós sejamos com os nossos vizinhos, nas nossas relações, eles vão ter que se subordinar ao poder do Estado. Eles vão ter que se subordinar às leis. Eles vão ter que se subordinar às normas. Eles vão ter que entrar no emprego e se submeter ao baixo salário. Eles vão ter que entrar no emprego e se submeter a que tenha um empresário que espezinhe. Porque se ele não tiver uma estrutura sindical por detrás, se ele não tiver um partido por detrás, se ele não tiver uma atuação política elevada, que consiga se confrontar, infelizmente ele vai ser apenas uma peça desse jogo mais geral. Então,
voltando à questão boliviana, eles souberam dar um salto de qualidade na intervenção, onde de uma organização inicialmente indígena, de movimento social, foi elevada a uma organização político-partidária, que foi o MASA, o Movimento ao Socialismo, e daí a tomar o poder. E a partir da tomada do poder e da nacionalização dos hidrocarbonetos, começou a ficar muito mais recursos dentro do país para que pudesse se investir em escola, para que começasse a se combater o analfabetismo, né, que se extinguiu, para que começasse a se investir na melhoria das rodovias, para que começasse a dar um atendimento melhor de saúde, cultural, em todos os planos. Então, isso começou a acontecer na Bolívia. E por que não chega até nós essas informações? Justamente porque para esses que mandam e desmandam, é muito mais interessante a situação permanecer do jeito que está e as pessoas desinformadas, desatentas, isoladas e desoladas, acreditando que não são capazes de fazer uma transformação mais radical do que tendo conhecimento e arregaçando as mangas e ir para a transformação. Então, é importante a gente poder, dentro desse raio-x da América Latina e do Caribe, da questão dos direitos humanos, a gente procurar quantificar como a economia reflete na nossa vida. Estava vendo a projeção da Comissão Econômica para a América Latina e para o Caribe, né? A CEPAL fazendo projeção de que esse ano, novamente, nós vamos retroceder algo em torno de 6,5% o PIB da região, né? Embora o PIB não dialogue exatamente com as condições sociais e econômicas da população, ela é capaz de dar uma ideia. E o que a gente vê? Que quando... E aí começa a ser reduzido também o investimento direto estrangeiro, que é o capital que chega das transnacionais para comprar as nossas multinacionais. O que a gente começa a ver? A Telefônica, por exemplo, tem sucessivamente batido recordes e mais recordes de envio de dinheiro lá para fora. Porque chega a crise na Espanha e nas costas de quem eles querem jogar a sua crise? Eles aumentam o preço das tarifas aqui, aumentam o repasse para lá e deixam de investir nos nossos países. Porque é algo meio lógico. São empresas que não são brasileiras, são transnacionais, são empresas estrangeiras que estão aqui para especular, para pegar o filé e nos deixar com o osso. E assim, uma a uma. Então, por exemplo, quando nós queremos um estudo mais pormenorizado sobre os impactos dos transgênicos, por exemplo, por que as nossas universidades não fazem esses estudos? Porque alguém acha que o dinheiro que essas transnacionais têm vai ser aplicado em curso de química, bioquímica, medicina, curso de saúde, para analisar o problema que está dando objetivamente o consumo desses produtos que eles estão vendendo, obviamente que estão envenenados. O Brasil hoje é o país que percentualmente mais utiliza agrotóxicos no mundo, parece que são 72 litros a média por pessoa. É isso, né? Algo assim, anual, né? É um absurdo. É um absurdo. E isso não vai ter impacto. Eu lembro de ter visitado a Amazônia lá. E aí, o pessoal que lutava contra o
o abuso do avanço dos agrotóxicos. Ó, tá vendo aqui, ó, não pode derrubar a árvore lá. Então tem uma árvore lá que é sagrada, um baita de uma árvore. Só que em volta o veneno matou tudo. Então é óbvio que o vento vai derrubar ela, mais cedo ou mais tarde. Aí eu procurando, andando de carro, uma escola fechada atrás da outra. Atrás da outra, assim, 10 em 10 quilômetros, via uma escola e a escola fechada. Eu digo, e aí? Não, e aí que eram profissionais, eram trabalhadores da agricultura familiar. O cara era da agricultura familiar, só que o avião sobrevoava do lado, contaminava o quintal dele, contaminava a produção dele. Quando ele ia fazer a medição para colocar no mercado, aquele produto estava contaminado, não podia ser qualificado como agricultura orgânica. Aí o preço ia lá para baixo. O que ele tinha que fazer? Chegava um determinado momento, ele fechava, vendia para o dono do grande proprietário, ia para a cidade. A escolinha que tinha 15, 20 crianças, e se justificava, quando ficava 5, 6 crianças, já do ponto de vista da prefeitura, já por orçamento municipal, já não se justificava. Então passavam o cadeado. E aí, de novo, a gente via aquelas crianças caminhando quilômetros e quilômetros e quilômetros, horas. Por quê? Porque as escolas mais próximas às suas tinham fechado. E aí, esse é mesmo no Brasil, no Paraguai, conjunto da América Latina, a realidade é a mesma. No caso paraguaio, é dramático. Quer dizer, essa população, ela vem toda para a capital, ela vem para Assunção, para morar na periferia de Assunção, os homens para trabalhar na construção civil por qualquer merreca, as mulheres para lavar roupa ou para serem empregadas por qualquer merreca, sem direitos, e as filhas para se prostituírem. É uma realidade, a gente não pode falar em regra, né? Mas é uma situação desesperadora, é uma situação de calamidade, é uma situação em que essa lógica capitalista chegou ao absurdo da desumanidade total e completa. Então nós vamos falar em mudança em hábitos de consumo se a gente não transformar rapidamente os nossos modelos de produção? Claro que não. É preciso cada vez mais, para que nós tenhamos efetivamente direitos humanos, ter emprego, ter salário, ter justiça. Acho que foi Nicolau III, né, lá na África, que o responsável lá por, dizem que foi 10 ou 20 milhões de negros mortos, né, um belga lá que aprontou. Pô, tente imaginar o que é a África toda construída com, né, a base do giz, totalmente artificial, o colonialismo, né? Aí, até hoje, teve agora há pouco a eleição no Quênia, o pessoal comemorando a eleição ou contra a eleição ou a favor com facão, né? Eu tive no Quênia, as favelas, no nível que tu não consegue ver cor, é tudo a mesma cor, é um nível de mendicância, de degradação humana que fica difícil de pensar. E isso, infelizmente, nós estamos falando de continente riquíssimo como o africano. Não, voltando para a América, nós ocupamos cerca de 14% da parte imersa, né, de terra da Terra. Nós somos, acho, quase uns 650 milhões de habitantes. Nós temos um enorme potencial, né? As principais jazidas de ouro, de diamante, de ferro,
de tudo. Agora, é fundamental que esses recursos, eles sejam invertidos aqui do ponto de vista de que sejam agregado valor, de que isso vire indústria. E que indústria que não seja emprego exportado, né? Que seja valor agregado, que seja exportado. Então, começou de uma forma incipiente se pensar no Mercosul, se pensar na integração, mas ela não pode ficar restrita a uma visão de empresas, né? A gente viu a catástrofe que foi a questão de investir em grandes empresas e pensar que são a saída, como é o caso da Odebrecht. Virou um esquema de corrupção na Venezuela, no Equador, no Peru. O Peru tem 2 presidentes presos. No Equador vai ter um ex-vice-presidente, um atual vice-presidente da possibilidade de ir para a cadeia. Por quê? Porque era aquele esquema, as grandes empresas, elas pensam no toma lá da cá, elas não estão nem um pouco preocupadas com relação social, com integração, com justiça, com emprego de qualidade. Elas querem pegar o delas. E aí é o seguinte, no caso do Peru, eles distribuíram grana para todo mundo. Para quem estava no poder, para quem era oposição, eles queriam continuar com o esquema que a gente viu aqui no Brasil, né? Eles tinham um departamento de propina deles, a Lava Jato estampou isso, tinha um departamento de propina deles, e a partir disso eles iam comprando por quanto, como e quanto eles achassem que era mais conveniente. Então nós precisamos cada vez mais, para garantir direitos humanos, precisamos fortalecer o papel do Estado, né? Termos um Estado indutor do desenvolvimento. E termos um Estado indutor do desenvolvimento também que seja extremamente democrático, que seja extremamente participativo, que dê condições para que, de forma clara, de forma transparente, todos possamos participar e estabelecer limites para que não seja feito o que foi feito, né, em vários países. Depois eu vou falar um pouco também sobre a questão de como os meios de comunicação eles hiperbolizam, né, eles superdimensionam determinados problemas e relativizam, minimizam ou escondem alguns outros. O fato é o seguinte, eles, como fazem o jogo do capital, como eles são uma expressão ideológica do capital, eles estão permanentemente em campanha contra o Estado, né? Óbvio. Então, vocês lembram quem é mais... uns 20 anos atrás, teve toda aquela campanha, agora as telecomunicações, vamos tirar o monopólio da Embratel, que aí tudo vai se resolver. Aí a telefonia vai virar uma beleza, vai ficar tudo barato. E a gente viu o que aconteceu. Agora estão em campanha para privatizar a Eletrobras. Mesma coisa, e vem a mesma campanha. Via Folha de São Paulo, Estadão, Globo. Não, isso é para melhorar a qualidade do serviço e para baixar a tarifa. Quando nós sabemos que justamente um golpe, né, para ludibriar a população, ganhar as pessoas que estão em algum nível sempre indignadas com a qualidade do serviço prestado, mas que não tenhamos dúvida que vai piorar muito mais, porque se é um interesse privado aquele que se sobrepõe ao interesse coletivo, nós não vamos ter condição de, numa eleição, elegendo A em contraposição a B, fazer com que seja transformada determinada política. Porque aí não vai ser mais o Estado que vai estar em jogo, né? Nós vamos ter uma democracia cada vez mais cooptada, uma democracia cada vez mais
vendida, uma democracia cada vez mais prostituída pelos valores do mercado, que vai poder impor a sua lógica, o seu selo, para que os governantes atuem na linha que lhes interessa. Então, eu queria falar um pouco falei sobre Bolívia, falei sobre Peru, falei sobre Brasil, falei sobre Argentina, falar um pouco sobre a Venezuela. Eu acompanho a Venezuela desde que foi implementado pelo Chaves a lei Ressorte, Lei de Responsabilidade Social em Rádio e Televisão, que foi uma lei muito importante do ponto de vista de democratizar os meios de comunicação, de tirar o controle que havia de uma meia dúzia de famílias. E a partir disso, o Chaves investiu também na criação da Telesul, né? Que infelizmente o Brasil não se somou, mas a Argentina. Está na hora do café? Não fica para depois essa história. Aí o pessoal toma um café também, tem o pessoal meio dormindo e o pessoal acorda. Café. Venezuela, então, no segundo capítulo.